Olá, amigos, nós estamos de volta aqui para o nosso Tadelcast da Igreja Batista das Nações. Estamos aqui hoje com o pastor Marlon, que é o nosso pastor ali na Igreja Batista em Santo André, né, IBN Santo André. Pastor Marcones aqui, o nosso líder de jovens, uma bênção. E temos hoje como convidada aqui na nossa mesa a terapeuta Roseli, que é membro também da nossa igreja e com certeza vai compartilhar aqui grandes coisas conosco aqui, amém? Glória a Deus. Roda a vinheta. Então, gente, começando aqui o nosso Tadelcast, eu quero passar diretamente aqui a palavra para Roseli. Roseli, fala para nós aí um pouquinho aí o que é depressão, o que significa, né? E fala sobre depressão, vamos lá. Esse assunto eu acredito que é de muita importância. Achei muito legal da parte de vocês trazer esse tema, né, para o cast, porque é algo que a gente tem visto demais, né? Principalmente em tempos de pandemia, a gente começou a ouvir falar muito de depressão, né? E no meio evangélico, em especial, eu acho muito importante a gente falar disso, porque nós temos ainda alguns preconceitos, né? Algumas crenças limitadoras que acabam levando a gente a tomar decisões ou deixar de tomá-las. Então, o que seria depressão? A depressão, ela é algo que se tornou uma doença. A depressão, ela é diagnosticável clinicamente e existe, no caso, um psiquiatra que pode fazer esse diagnóstico. Então, é considerado depressão uma situação em que a pessoa está num estado de sofrimento, né? Mas que ela já não consegue se cuidar sozinha, ela pode deixar de fazer a sua higiene, ela pode, então, no caso, não escova os dentes, não quer mais tomar banho, não quer se alimentar, não quer estar no meio das pessoas. Isso é um sinal muito importante. A pessoa não quer se encontrar com alguém, não quer estar no meio da igreja. Se ela está na rua e vem um conhecido, ela atravessa para o outro lado, porque ela não vai conseguir dar bom dia para a pessoa sequer. Ela não vai conseguir trocar uma conversa. Então, a depressão é esse estado mais grave, é uma situação na qual ela precisa de uma medicação. A depressão é algo que precisa ser tratado clinicamente. A terapia, ela entra como um suporte, porque a depressão está ligada às questões da alma. Então, a terapia entra como um suporte, onde você vai descobrir, conhecer a você mesmo, né? Se descobrir, vamos dizer, né? Que a terapia, ela visa o autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento, você vai, então, descobrir, muitas vezes, causas da depressão que você sequer desconhece, porque elas estão lá na inconsciência. Você não consegue, muitas vezes, saber o que te deprime. Então, eu fico pensando assim, né, porque às vezes as pessoas estão com depressão e as pessoas que estão à volta, muitas vezes, olham para aquilo ali e acha que é uma frescura, por exemplo. Né, eu estou usando a palavra frescura aqui, né? Vai ser uma bobagem, isso aí é uma besteira, acontece essas coisas. Assim, eu acho que acontece, mas você tem visto, você acha que acontece isso? Isso é muito frequente, infelizmente, né? Ou achamos que é uma bobagem, ou achamos que é um exagero, muitas vezes, ou então achamos que é demoníaca a situação. E a depressão, ela está ligada a uma causa. Ela tem uma razão. Essa razão pode ser hormonal. O homem na andropausa, meninos, vocês que estão aqui, atenção. O homem na andropausa, ele pode desenvolver uma depressão que está ligada aos hormônios, ok? Mas a depressão também pode ser por um acontecimento, algo que a pessoa viveu, que ela não conseguiu ressignificar, não conseguiu se reestruturar a partir daquele acontecimento, então ela fica naquela situação.
podemos dizer aí assim que a depressão ela é um excesso de passado, nesse caso. Assim como a ansiedade é um excesso de futuro, eu estou preocupado com o que vai acontecer, o que será que vai vir, será que o que vai vir vai ser muito bom? Será que vai ser muito ruim? Então, a ansiedade é esse excesso de futuro. E a depressão é o excesso de passado. Eu fico naquele lugar, eu fico naquela situação, naquele acontecimento, né? E também pode ser espiritual. Então, hormônios, acontecimentos ou uma causa espiritual, na qual a pessoa está normalmente envolvida com um pecado escravizador, então ela traz aquela culpa de não estar conseguindo se livrar daquele pecado escravizador e ela então acaba se deprimindo porque não consegue vencer, se sente derrotada. Neste caso, a terapia ela vai ajudar na compulsão, mas precisa haver um trabalho espiritual para que a pessoa possa ser liberta deste tipo de depressão. Agora, nas duas primeiras, né, na hormonal, vai ter que ter assistência clínica para regularização dos hormônios. A terapia ajuda nos sentimentos que vão chegar por causa disso, né? E no caso do acontecimento, a terapia trabalha ali resgatando a pessoa daquele estado, daquela situação onde ela ficou e entendendo por que aquilo fez tão mal para ela. Porque para uns uma coisa faz mal, para o outro não é tão importante. Às vezes você supera bem uma morte, por exemplo, de um ente querido, mas não consegue superar uma perda financeira e vice-versa. Cada um de nós tem um jeito, né, de ser, tem um temperamento, uma história e vai ser afetado por coisas diferentes. Tem um texto na Bíblia de Davi, né, que ele fala assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, né? E eu acho que ali ele estava num estado profundo de depressão, não é isso? Será? Sim, ele estava deprimido. É interessante esse texto, né? O homem acha que inventou a roda, né, gente? Mas tudo que você vê está previsto, está escrito, está explicado, porque Deus é o Senhor de tudo, né? E Deus mostra ali na palavra que uma situação de omissão, né? Ele pecou, guardou aquele pecado, não confessou aquele pecado e ele trouxe uma possível depressão, mas também trouxe um problema físico, né? Porque nós temos muitas vezes essa dificuldade de entender a depressão porque esquecemos que o homem ele é feito de corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte física que está aqui hoje batendo papo na mesa, não é? Sim. Agora, a alma é aquela parte invisível, onde estão os nossos sentimentos, aquilo, tudo que aconteceu com você, que te marcou, tanto alegremente como tristemente, né? Tudo que trouxe muita alegria, muita tristeza, os traumas emocionais. Tudo isso está na alma. O intelecto está na alma, o seu conhecimento está na alma, ok? Mas também tem o espírito. E o que é o espírito? O espírito é a parte que fala com Deus. O espírito é perfeito. Ele é dado por Deus, ele não se corrompe. Então, o espírito é aquela parte que se relaciona com Deus, não adoece e não precisa de cura, o espírito. Mas a alma precisa de cura. Até porque tem estudos científicos hoje, não, que a oração faz bem para o cérebro. Exatamente. Quando você ora, você ativa uma área cerebral que vai produzir substâncias que vão gerar a cura. Olha que fantástico, não é? Por que é que Deus manda orar? Porque a oração vai produzir a cura. E isso eles é fantástico. Não sabem o nome desse lugar, eles chamaram lugar de Deus. Olha que lindo. Eu achei muito legal isso. É lindo isso, né? Eu já vi algumas coisas sobre isso, sim. É fantástico falar do poder da oração. E é um cientista falando isso, né? Não é um cristão, nem é cristão, aliás, é um cientista. Então, pelo que você está comentando, a depressão é um processo igual esse texto que o pastor citou de Davi.
Mas como identificar esse processo? Porque não é do dia para a noite que a pessoa entra em depressão. É um processo, é um caminhar. Como a pessoa pode identificar isso? Poxa, será que o que eu estou fazendo, a maneira que eu estou fazendo, está me levando a esse processo? A depressão ela é um processo que vai se agravando, não é? Diferente de um estado de sofrimento, de um estado depressivo ou de um sofrimento profundo. Não é? É diferente o sofrimento profundo, uma tristeza profunda, de uma depressão. Quando eu estou triste, quem aqui nunca ficou triste, né? Nós temos Sim. acontecimentos que vão nos deixar tristes. Sim. E a Bíblia prevê isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus sofreu, Jesus chorou. Exatamente. Eu citei esse texto também porque eu me lembro de a gente trabalhou assim, uma época bastante com aconselhamento, né? E chegou um rapaz lá na igreja, ele era da igreja, né? Não é daqui da Batista das Nações. E nesse aconselhamento ele estava com muitas dores, assim, né? Muitas dores. E claro que eu não identifiquei como depressão, acho que nem ele identificou como depressão também. Mas eu comecei, né? Você vai fazendo perguntas, né? Como é que você está? E ele começou a falar exatamente. Aí me veio esse texto, porque ele começou a falar de como ele estava vivendo, né? A vida que ele estava levando, né? E de pecados graves, assim, pecados assim. E com certeza acho que ele entrou naquele clima, né? De eu sirvo a Deus, mas eu pratico essas coisas. Então, provavelmente, isso criou uma depressão. Eu não identifiquei isso como depressão, mas provavelmente criou essa depressão e automaticamente começou a gerar essas dores no corpo dele. Mas como eu lembrei desse texto, né? Fala, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ele estava com esse tipo de dor. Eu falei, aí nós entramos nessa questão do pecado, né? E acho que a consciência dele estava pesando muito. Aí ele confessou, e aí começamos a conversar. Ele falou com Deus, orou e tal. E acho que assim, em uma semana praticamente ele ficou livre dessas dores, né? Esse foi um caso, né? Que eu acabei identificando assim. Mas nem todos os casos, né? Vão dar dor nos ossos, né? Interessante isso, né? Porque nesse caso, ele se recuperou rapidamente, né? Como que você vai saber se eu vou ficar deprimido, se eu não vou ficar deprimido, né? A depressão, ela é durável, é um sofrimento que não tem saída, né? Nós estávamos conversando aqui antes de iniciarmos e o Marlon até citou, né? A depressão, o termo depressão, ele sugere algo para baixo, né? Uma inclinação, uma concavidade para baixo. A pessoa desce tanto e ela não consegue mais sair sozinha. O sofrimento, ele vai, no caso de uma tristeza profunda, a pessoa vai passar por aquilo. Ela vai superar essa dor. O comportamento dela não vai ser alterado, ela só vai ficar triste. E nós podemos nos entristecer. É outra crença limitadora também, ensinarmos que o crente só pode ser feliz, só pode ser alegre, né? Sempre tem que estar alegre. Nós buscamos a nossa alegria no Senhor, mas nós vamos ter um tempo de sofrimento. O deserto faz parte da nossa vida, né? Aquele momento em que você não tem resposta nenhuma. Então, no caso da tristeza, a pessoa tem uma causa, ela se entristece e ela vai se restabelecendo. No caso da depressão, ela muda o comportamento de maneira que as pessoas olham e falam, começam a dizer, você está estranho, você está diferente, não estou te reconhecendo. Aí é a hora que você precisa olhar para o seu coração e perceber se você está vendo, se você está se sentindo diferente, se você chora muito e não chorava antes, não é? Se você está brigando muito, não brigava antes, se você não está conseguindo falar com as pessoas, não quer sair de casa. Nesse momento de pandemia, tem muitas pessoas que se deprimiram e não notaram. Elas falam que não querem sair por medo da doença, mas elas já se deprimiram e não querem mais estar
com as pessoas. A gente tem que tomar cuidado para diferenciar isso. Então, como saber, né? Se olhando, ouvindo as pessoas que estão à sua volta e percebendo se estes sinais estão aparecendo. Não quero trabalhar, não quero estudar, não quero conversar, não quero me cuidar. São sinais da depressão. Alguém, assim, de nós aqui já talvez tenha passado já por essa experiência de depressão, né? E se alguém quiser compartilhar alguma coisa, não sei se o Marlon... Eu só estou lembrando aqui o que a Roseli comentou sobre a depressão. Essa palavra ela foi tirada da geografia, né? A depressão é o quê? Aquela a depressão para baixo e importante, como a Roseli falou, tristeza, sofrimento, isso nós teremos. Principalmente nós. A Bíblia é muito clara. No mundo tereis aflições, teremos sofrimentos, não é? E isso é normal. Eu achei legal que, vendo um pouco sobre isso, ele falou que talvez o maior problema é a perda do afeto, que é aquilo que te afeta. Você não tem, como a Roseli falou, você não tem mais prazer nas coisas. Você não tem prazer em conversar, você não tem prazer em estar no meio, você não tem prazer nem de ir para a igreja. Você perdeu o prazer. Quando você perde o prazer, você já está lá embaixo. E essas coisas, elas vêm sem você perceber muitas vezes. Eu lembro, eu estava comentando até aqui que eu passei por um período na minha vida de 3 meses que eu não percebi. Quando eu percebi, eu já estava. Só que uma tal de Susan David, ela fez um estudo sobre atitudes mediante a uma depressão. Ela escreveu a palavra NASA, né? Primeiro, é nomear, é reconhecer. Igual você fala, eu estou sentindo isso, eu não sou assim. Depois de nomear, é aceitar. Porque eu sou crente, eu não posso ter essas coisas. Será que o Senhor expulsa? Entenda, tem um pecado e nós sabemos. O próprio Elias, depois de uma vitória, ele se fechou na caverna. Ele não teve o prazer, o afeto, aquilo não foi para ele suficiente. Depois desse aceitar, é subir. Subir é o quê? Você tem que sair de lá. Você tem que tomar, saber o caminho, o trilho que você tem que dar. E depois é agir. São caminhos que a depressão... E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 3 meses sem vontade de fazer nada. Eu trabalhava com livros na época. Eu nem conseguia sair para trabalhar. Foi Deus mesmo que sustentou ali com misericórdia e graça. E não falei para ninguém. Eu me fechei nem para a Suzana, nem para o pastor, para ninguém. Por quê? Porque eu só fui reconhecer isso realmente depois que eu saí. Porque eu não nomeei isso como depressão. Porque eu estava na célula, estava isso. Mas eu sabia como eu estava por dentro. Eu não tinha mais prazer, eu não tinha mais esperança. Eu estava desesperançado. E de uma hora para outra, sem causa, talvez. Mas o reconhecimento, só depois que eu saí. Eu falei, por que eu passar? Aí você começa a analisar. Aí você começa a nomear algumas coisas. Você fala, eu passei por um processo de depressão, que eu já até, nesse processo de depressão, como Elias, né, depois de uma vitória queria morrer, eu já estava procurando... eu falava assim, Suzana, anota todas as senhas do banco, Marlon Júnior, faça isso... porque eu não vou durar, logo eu vou morrer, então tem que estar tudo no esquema, né? Tem que estar tudo preparadinho. A depressão te faz isso. Você não quer passar, mas você está. É essa a dificuldade. Mas tem a diferença, por exemplo, de depressão e pânico? Eu creio que tem. Eu acho que eu vou morrer. Mas quem está em pânico também... quem tem pânico também, às vezes, tem essa ideia, não tem? Mas o pânico você tem... Não seria outro estágio? Não, mas não, eu estou querendo assim, saber assim, uma diferença, né, entre a pessoa que ela tem um pânico, né, e a pessoa que ela tem uma depressão. Porque a pessoa que tem pânico também, ela não sai. Né? Então, mas essa é a grande diferença. O pânico, ela te prende. Você acha que se você pisar na rua, você morre. Se você acontecer isso, você vai morrer. A depressão, eu estou falando de mim. O sentimento, eu sabia que eu não iria durar muito tempo, mas eu fazia tudo. Eu não tinha pânico nenhum de sair para a rua, de ir para o mercado, de ir para a igreja, não tinha medo nenhum. Mas eu tinha um sentimento que esperando que a morte chegar, né? Realmente, literalmente. E o pânico não. O pânico ele te prende no quarto. Você não, às vezes, quem me contou ontem, um rapaz na igreja
dizendo que o irmão dele passou por uma fase muito difícil no Covid, oramos muito por ele, venceu, um pastor, e ele foi receber visita de vários sobrinhos. Os sobrinhos chegaram lá no interiorzão mesmo, chegaram na casa dele, no portão, ele se apavorou, porque todos os sobrinhos, e lá é cidade pequena, não usavam máscaras. Ele entrou em pânico, ele não recebeu os sobrinhos, porque ele passou por uma situação, viu aquilo e aquilo gerou esse pânico nele. Então, isso tem afastado algumas situações dele. Porque na verdade tem várias síndromes, pânico, Tourette, burnout, né? Então, é só com o terapeuta para responder essas coisas. Hoje, como o nosso tempo é curto, a gente vai falar mais sobre depressão, mas mesmo, é né? bacana. O pânico é uma crise de pânico, né? Porque o medo todos nós temos, o medo protege. O medo né? é do ser humano. Eu tenho medo e por isso eu não me jogo num abismo, porque eu tenho medo. Então o medo me mantém viva. O medo é bom, ele protege. Né? Existe o medo e a coragem, né? Para existir a coragem precisa existir o medo, senão não existiria. Mas o pânico ele me coloca num estado de alerta. Quando eu estou numa crise de pânico, a pessoa está numa crise de pânico, ela está num estado bioquímico. Então, o cérebro ele libera algumas substâncias que a colocam num estado de alerta, como se aquela situação perigosa estivesse de fato acontecendo, que foi o que você disse. Então, eu tenho medo de colocar o pé no chão, eu tenho medo de sair da cama, eu tenho medo de virar o rosto porque eu sinto que tem alguém aqui, eu tenho medo de qualquer coisa, tenho medo de andar de carro porque vai bater. É um medo que poderia ser real numa situação ali de acidente de carro. Naquela hora do acidente, você vai ter medo. Mas não, você fica tendo esses sintomas sem que nada esteja acontecendo. E aí entra também a terapia, né, para trabalhar essas questões, as raízes desse medo. Porém, nós somos formados de complexos. Não é complexo de inferioridade. A palavra complexo traz essa... Né, falou complexo, a gente pensa que é inferioridade. Não. Nós temos inúmeros complexos que estão ali na nossa psique e o medo é um desses complexos e ele aflora. Quando eu desenvolvo mecanismos para superar esse complexo, que ele trabalha em mim como se fosse uma pessoa dentro de mim, autônoma, né, dominando a situação. Quando eu consigo me relacionar com esse complexo, aí eu consigo finalizar as crises de pânico. A mesma coisa a ansiedade. Então, a terapia vai trazer esse suporte e quando é um caso extremo de pânico e ansiedade, aí sim a medicação pode ser necessária. Mas eu conheço pessoas, e já acompanhei, né, trato pessoas que conseguem sair dessas situações somente com a terapia, depende da situação. Né? Eu me lembrei, quando você falou sobre pensar que ia morrer, eu me lembrei de uma amiga, talvez ela esteja nos ouvindo agora, e eu cheguei na casa dela, ela estava montando a pastinha com os documentos, com tudo que ela ia precisar deixar para o filho, porque ela achava que ia morrer. Né? E aquilo não era verdade, ela não estava nem perto daquilo. Aliás, está viva até hoje, isso já tem 20 anos, eu acho, que aconteceu. Então, vem aquelas mentiras, né? E você citou pastor. Quantos pastores, quantos evangélicos perdem a sua qualidade de vida ou chegam até ao suicídio? Hoje nós temos visto muito. Por quê? Porque não tem conhecimento do que é uma depressão ou porque tem vergonha de admitir que está deprimido e aí não procura ajuda médica. Eu me lembro, eu já fiquei deprimida, já tive depressão há muitos anos atrás. Eu também não tinha conhecimento. Eu sabia que crente não ficava deprimido, que depressão era do diabo, né? Então, quando eu tinha que falar, você veio aqui fazer um exame, vim. Qual que é a suspeita médica? Depressão. Como? Depressão. Tinha até vergonha de falar que eu estava ali para fazer um exame porque eu tinha depressão. E a gente contava para as pessoas que tinha depressão?
De jeito nenhum. Porque o deprimido era um cara que não tinha fé Tá sem suficiente, sem unção, não tinha orado o suficiente, por isso que ele estava deprimido. Enfim, era um sinal de fraqueza, a depressão, né? E hoje ainda é um tabu ainda. Né? Hoje ainda, infelizmente, é um tabu. A gente está caminhando, mas ainda é um tabu. Trazer esse assunto aqui na mesa é fantástico. Eu vou voltar para o Marlon já, para ele falar assim, como é que ele saiu da depressão, né? Mas tem um livro que eu li, eu só não consigo lembrar o nome dele agora, mas tinha um obreiro na igreja e ele chegou para o pastor e ele disse que ele estava muito mal, mas estava muito mal. E o pastor falou assim, meu irmão, você está orando, você está lendo a Bíblia? Ele disse assim, eu não estou orando, estou lendo a Bíblia. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, você vai orar mais, você vai ler a Bíblia mais. Uhum. E ele voltou para casa e uma semana depois, ele voltou e o pastor, e aí? Estou mal ainda. Mas você está lendo? Eu estou lendo mais, estou orando mais. Então volta, vai ler mais, vai orar mais. Ele voltou e como é que você está? Estou lendo mais, estou orando mais, mas eu continuo mal, eu estou mal. Aí o pastor ele fez uma coisa interessante, né, que veio assim, e disse para ele assim, ó, eu achei muito interessante isso, que ele falou assim, ó, o seu problema é o seguinte, né? A Bíblia diz que nós somos servos de Deus, mas que nós somos filhos de Deus. O servo, ele acorda de manhã pensando em como agradar o seu Senhor. E ele vai dormir preocupado se agradou o seu Senhor. O filho levanta, ele não quer nem saber, ele quer saber se o café está na mesa. E passa o dia normal e vai dormir, sem se preocupar com coisa alguma. Então, ele colocou assim, você precisa aprender a viver também como filho. Você tem vivido apenas como servo, né? E eu achei isso muito interessante, porque isso também te ajuda muito nessa questão de você sair de uma pressão que você está vivendo, né? E até se livrar de uma depressão. É claro que não é só isso, tá, gente? Eu estou falando, isso aqui é uma das situações, tá? Existe a questão médica também, né? Fisiológica, muitas outras coisas. Mas achei muito interessante, porque tem muita gente que passa a viver, né, uma vida assim, só de preocupação, ela esquece de desfrutar. Aqui eu estou falando do ponto de vista bíblico, mas existe em outras áreas também. Ela vive só preocupada com algumas coisas e nunca desfruta de absolutamente nada, né? Não sei se é uma ideia também para você perde poder o prazer das coisas. para você ter uma saída também, talvez, né? O deprimido, ele perde o deprimido, realmente, né? Não o que está num estado depressivo, mas o deprimido, ele perde a alegria da salvação. E qualquer pessoa deprimida, ela pode perder a vontade de viver. Isso é uma situação muito importante e facilita identificar que já chegou num estado em uma depressão profunda, né? Perde a alegria de viver, tem vontade de morrer, né? Porque ela quer realmente morrer? Não. Alguém quer morrer? Não. Nós queremos nos livrar do sofrimento, né? Nós nos amamos, não gostamos de sofrer, mas queremos nos livrar do sofrimento. Então, eu posso pensar num suicídio, por exemplo, mas só para querer me livrar. Morrer mesmo, a maioria das pessoas não deseja, né? Mas a questão gostaria de perguntar em relação ao temperamento. A pessoa que tem 4 tipos, influencia nessa questão da depressão? Porque já ouvimos falar do temperamento melancólico. Igual, se você falar desse temperamento, é muito tendencioso a entrar em depressão. Isso se aplica? Como funciona? Como vocês veem em relação a isso? Cada temperamento tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco, né? Então, é importante por isso que o autoconhecimento, tudo gira em torno do autoconhecimento, né? O autoconhecimento vai te mostrar os seus pontos fortes e fracos. A partir do momento em que você está ciente dos pontos fracos, você vai sempre estar alerta para não cair naquelas situações que podem te colocar num estado depressivo ou te levar à depressão. Isso em qualquer temperamento, na verdade, né? A gente pode olhar uma pessoa melancólica e achar que ela está deprimida porque ela
parece deprimida, não porque ela esteja, mas também os outros temperamentos podem nos levar à depressão. Tudo depende de onde o calo vai apertar, né? Para cada temperamento tem um calo, não é? Talvez a minha depressão, porque eu sou uma mistura TNT, né? Colérico com sanguíneo. Então, talvez a pressão para mim, talvez fosse falta de resultado em alguma área da minha vida ou em todas as áreas, não sei. Mas como o pastor comentou, não sei se é agora para falar, não? Não, pode falar como você, assim, você teve essa experiência, você ficou 3 meses em depressão, né? Como é que foi uma saída para você? E sem saber, deixando, porque hoje a pandemia, querido, a gente está enfrentando na igreja, a pandemia hoje aflorou muito isso. A gente tem visto vários casos de pessoas chegarem para mim e perguntar, pastor, é pecado ir ao psiquiatra? Posso ir? Me dizer, aí você explica tudo. E eu pego na minha vida o exemplo de Maria. Até comentei aqui, Maria era uma menina que ela tinha um segredo, estar aos pés de Jesus. Quando teve lá, Jesus foi à casa dela, Marta e Maria, você vê Maria onde? Aos pés de Jesus. Na euforia, ela estava lá aos pés de Jesus. Mas quando Lázaro morreu, quando a euforia dela caiu para uma possível depressão de perder o seu irmão, o segredo dela é que quando Jesus chegou também estava aos pés de Jesus. Mas Lázaro foi ressuscitado. Qual o segredo dela? O segredo dela é que quando houve a festa, ela também estava aos pés de Jesus. Então, eu creio assim, mais uma vez, eu não reconheci na época, mas uma coisa eu tinha certeza, e uma frase eu falei para o senhor, aqui no discipulado uma vez, eu falei, pastor, eu já não acredito nem mais em chamado. Lembra disso? Lembro. Eu falei, eu não acredito nem mais em chamado, mas aonde a minha fé não me leva, a minha atitude vai me levar. É agir. A gente precisa estar no meio, a gente precisa sair de uma forma, muitas vezes, super esforçada e começar a estar no meio. Pessoas são usadas para nos curar, situações são usadas para nos curar, e por quê? O depressivo, ele não quer contato com ninguém, não. Ele quer curtir a sua ferida. E isso, para ele ali, de certa forma, é bom, porque ele está lambendo a sua ferida, mas uma lambida ferida, ela não cicatriza. A tendência é só infeccionar. Agora, quando pessoas que estão de fora, e você começa a ver na atitude das pessoas que realmente tem alguma coisa errada com aquilo que você está passando, está todo mundo assim porque eu estou assim, aí eu creio que é um agir e um trabalhar de Deus. Então, a atitude da minha vida me trouxe essa vitória sobre as emoções. Porque a emoção, sem você perceber, ela pode te prender, seja você um grande pastor, como vemos aí vários pastores, infelizmente, tomando atitudes com síndrome de burnout e outras coisas a mais, ou mais simples, que acabou de chegar na igreja hoje, não conhece ainda ninguém, também pode estar da mesma maneira. Ela não escolhe CPF. Eu acho assim que o sanguíneo, ele tem essa impulsividade, né? Então, colérico, eu acho que talvez ele pode conseguir talvez uma facilidade maior de sair, mas ele também tem muito mais facilidade de entrar. O fleumático, eu acho que tem muito mais dificuldade de entrar numa depressão, porque o fleumático, ele é muito mais um espectador da vida, né, do que o sanguíneo, né? Muito, muito diferente, né? Então, eu acho que ele tem um pouco mais de dificuldade de entrar em depressão, né? Por exemplo, eu não tenho muita dificuldade de ficar sozinho. Se ficar sozinho, para mim, eu estou de boa, sem problema nenhum, entendeu? Eu também adoro ficar sozinho. Entendeu? Agora você pega o sanguíneo, uma ideia do sanguíneo é o seguinte: o sanguíneo ele é como se fosse o centro das atenções, né? O sanguíneo ele precisa ser o centro, né? Não é uma coisa que você pensa assim, eu tenho que ser. Não, uma coisa espontânea, é uma atitude, entendeu? Então ela precisa ser aquilo. Dentro do temperamento, tá? Claro que o temperamento é transformado pelo espírito, entendeu? Então você consegue... Deixando bem claro isso, porque eu não sei, esse negócio de ser centro da atenção não é comigo não, hein? Não, mas não essas coisas, elas não são... você não pensa nessas coisas, entendeu? Essas coisas são automáticas. Por exemplo, naturais, né? Eu sou fleumático, eu não penso assim, eu vou
nossa, eu tenho que ficar sozinho, eu preciso ficar sozinho, eu vou ficar... Não, é uma coisa automática, eu vou lá e fico no meu canto, vou para cá, vou para lá, e não tem, é uma coisa natural do temperamento. Agora, precisa da transformação. Por exemplo, eu gosto muito disso aqui, né? De estar na mesa, de estar conversando, de estar reunido, mas a questão não é eu gostar muito disso, é eu não ter nenhum tipo de preocupação se eu ficar sozinho, né? O sanguíneo é um pouco diferente. Ele até gosta de ficar sozinho, mas a mesa, o relacionamento, bate-papo, a conversa, aquela coisa, para ele aquilo vai além, né? É uma coisa que vai além. Ele não consegue ficar sozinho, quieto numa sala com pessoas. Então, eu acho que ele tem a tendência de entrar mais nessa questão de depressão. Mas eu estou falando demais aqui. Marcones, fala aí, Roseli. Marcones, tá? Fala aí, Roseli. Eu tive essa experiência na família, e uma coisa que eu percebi na depressão quando a pessoa está nesse quadro, ela deixa de ouvir. Ela está numa dor tão profunda que você diz coisas a ela e ela não consegue assimilar aquilo que você está dizendo, porque dá aquela impressão que a pessoa não compreende a dor que ela está sentindo. E, às vezes, por isso que eu acho que a gente precisa de muita habilidade hoje em dia para ministrar as pessoas assim, porque não é Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? A gente precisa ter uma conexão com a pessoa, realmente se importar, porque quando a pessoa está nesse quadro, realmente ela precisa de ajuda, precisa buscar auxílio e orientar a pessoa. E nesse caso de família que eu vivenciei, foi um ciclo muito duradouro, e por mais que a gente insistisse, falasse, olha, precisa fazer isso, sempre que eu via era, olha, você não entende o que eu estou querendo dizer, você não sabe do que eu estou vivendo. Então, a gente precisa ser a importância da família nesse processo, das pessoas que amam a pessoa, quando você percebe que está nesse quadro, de orientar para que ela realmente busque um auxílio, busque um socorro para que ela possa sair disso. Na verdade, normalmente, nós somos guiados pelos nossos complexos. Todos nós aqui, né? Nós temos complexos e eles é que acabam falando muito alto, a pessoa acaba sendo tomada por um complexo. Esse complexo ele tem uma energia psíquica muito forte e então o comportamento dela passa a ser dominado por este complexo. Todos nós temos complexos. O problema é quando eles nos dominam, quando eles adquirem muito dessa energia. Quando a pessoa fala assim, você não sabe o que eu estou passando, né? Você nunca vivenciou. É verdade, né? Quem nunca vivenciou não sabe realmente o que o outro está sentindo. Mas, normalmente, nem ela mesma sabe o que está sentindo, porque muitas dessas causas estão na inconsciência. E tanto a própria pessoa como o que está em torno, né, o outro, ele vai olhar pela consciência. Então, você fala, você deve estar deprimido porque aconteceu isso tal dia, uma situação grave. E muitas vezes nem é. As causas estão na inconsciência. E a terapia ela vai ajudar para que a psique possa trazer esse conteúdo para fora de maneira simbólica e esse conteúdo possa ser compreendido, possa ser ressignificado. Então, muitas vezes, nem ela sabe mesmo o que ela está sentindo. Esse processo da terapia ajuda a pessoa a identificar, Sim. ela a enxergar. Sim. Então, dá para entender, se a pessoa não enxergar a sua condição, não tem como ela ser curada, restaurada. Sim. A causa é muito importante para o remédio, como um médico, né? O médico não tem que saber qual é a sua doença para dar o remédio certo. Nós também. Muitas vezes a gente tenta sair daquela situação sem o autoconhecimento. Então a gente fica patinando e não consegue sair, ou fica recorrendo, né? Cai sempre na mesma situação. Então, assim como o corpo precisa de remédio, né? O corpo ele deve ser dominado pelo espírito. O espírito seria o que manda, o corpo dominado pelo espírito e a alma serva
desse espírito, né? Quando a alma não quer servir, então ela acaba entrando nesse embate, né? A gente pode também dizer que muitas vezes a depressão se instalou porque eu não me conformo com o acontecimento. Então, eu não aceito aquela situação e aquela situação vai tomando conta, né, da minha psique, esse inconformismo. A pessoa vai perdendo o controle. Sim, ela perde o controle. É como se tivesse alguém dentro de você e esse alguém estivesse agindo por você, que é o complexo. Deixa eu só... quando eu falei a questão de sanguíneo, essa coisa, não é uma ideia de crítica, não, tá? É uma ideia que é o temperamento, aquela coisa natural. E ele é importante, ele é bom para... Né? Cada temperamento é importante e bom para as pessoas. Mas disso que vocês estão falando aqui, eu estava pensando aqui naquele texto também bíblico que fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Será que nessa questão de confessar o pecado uns aos outros ajuda no autoconhecimento, no reconhecimento também e ajuda nessa libertação de uma depressão, por exemplo? Eu ia até mais ou menos em cima disso, não usando esse versículo bíblico, mas no sentido de que quando uma pessoa antigamente ela era considerada louca, ia para um psiquiatra, não é isso que está no psiquiatra porque é louco. Eles eram internados, né? Eram isolados, sim. Não era isso? Isso, tirava do convívio. Então, é onde eu quero trazer isso para hoje. Será que a pandemia não gerou, e a gente tem visto isso, gerou muito isso dentro da sociedade, da igreja hoje, de isolar as pessoas, e aí é onde eu entro do falar. A principal arma de uma terapia é o quê? Não é o remédio. A primeira arma de uma pandemia, ou de uma terapia, é falar. É realmente quebrar esse complexo de orgulho, não sei se tem isso, também. Mas quebrar esse orgulho, reconhecer e falar. E quando você fala, às vezes não é nem pecado. Às vezes são síndromes suas, ou complexos seus, e que inclui também, muitas vezes, pecado. O falar hoje seria um tipo de cura, porque às vezes a pessoa está presa dentro de casa hoje porque o jornal falou para estar, mas na verdade ela está lá por causa de uma depressão não reconhecida e não fala com ninguém. Sim. Nós somos criados para nos relacionarmos Seres com Deus sociais. E com o outro, não é? Então a pandemia ela nos tira dessa condição. E no relacionamento eu vou processando a minha vida, né? É natural ali. Como aqui a gente conversa e a gente não vai abrindo, expandindo. Sim. O relacionamento, a mesa que vocês têm falado semanalmente aqui, né? A mesa ela causa essa expansão. Então eu posso dizer quem eu sou, o que eu penso, o que eu quero, o que eu não quero. Quando eu estou à mesa, quando eu sou um ser enigmático, quando eu sou alguém que não se conhece e não se expõe, então, naturalmente, eu vou ter muito mais dificuldade de chegar numa depressão, não é? Então, sim, a conversa, a fala é muito importante. Agora, vale a pena a gente lembrar que o Covid ele pode gerar, há pesquisas, né? Na verdade, não tem ainda nada concreto, mas há pesquisas e indícios nesse caminho de que o Covid ele danifica neurônios e a pessoa pode ter uma depressão pós-Covid. Então, a gente tem que ficar bem atento com isso. Por quê essa depressão? Tem algo mais importante do que respirar? Imagine ficar muito tempo sem ter certeza de que você vai inspirar daqui a um segundo. Porque fica aquela busca de ar que você não consegue, então a sensação de que está perdendo a vida, a sensação de morte, o medo de ser entubado, o medo de não ver mais os amados, o medo de não voltar de um hospital ou de ir para um hospital, e o medo de ser até contaminado, mas a gente está falando de pós-Covid, né? Pode gerar essa depressão, porque são sofrimentos profundos. E além desses sofrimentos profundos, lamentavelmente, existe essa possibilidade de que ela destrói neurônios e então causa essa depressão. E tem o durante o Covid. Eu tive Covid.
Fiquei 14 dias isolado com tudo isso que você falou. Então, o pós-Covid é complicado, mas o durante o Covid é muito complicado. É muito. Você tem que ter uma... Tinha hora ali que você não sabia se... A sua pergunta era, pastor, eu tive em fevereiro. E amanhã? Como será meu dia? Será que vai ter amanhã? Eu não posso chegar perto da minha família. Aí é o medo, né? Não, aí não, são perguntas Medo, que você não tem incerteza, resposta. É. Por quê? Porque aquilo lá foi programado na sua mente através da mídia, através de pessoas, através de acontecimentos. E aconteceram também, não foi inventado. Aí a grande pergunta é, será que vai acontecer comigo? Uhum. E isso é hora. Mas teve hora que eu não oro. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso... já sei. Vou lá e vou assistir um seriado, porque eu preciso sair disso. Aí aquela luta... Aí eu fui lá assistir, eu gosto de seriado policial, eu vou lá assistir o seriado policial. Por quê? Porque a sua mente, aquela batalha da sua mente, não vai estar ali focado naquilo. Porque coisa dura é você pensar, será que amanhã eu estou vivo? Será que daqui a pouco eu vou piorar? Eu estou respirando bem? Conta até 10. Isso, independente, eu não sei se vocês passaram por isso aqui de Covid. Não. Cada um enfrenta de uma maneira. Eu passei muito bem, glória a Deus. Eu passei bem. Agora eu imagino aqueles que enfrentaram lutas piores. Como são as emoções. E não é fácil. Não pode falar que é fácil quem está de fora. Quem está dentro é outra história. Você está dentro de um problema real, né? Você está vivendo. Você falou do seriado, interessante, né? Quando você assistia a série, por que você ficava melhor? Porque a energia psíquica que estava concentrada ali no problema, no complexo, ela se dissolve, não é? Porque você vai dar atenção para outras questões e aí você se sentia melhor. Por isso que, assim, de uma maneira, de uma certa forma simplista, mas de outra muito profunda, você pode dizer que o melhor remédio para a depressão é a vida. Sim. As pessoas criticam muito livros motivacionais, né? Motivacional. Mas eu já tive experiência assim, não que eu estasse, não em depressão, mas assim, sabe que você está meio... Para baixo. Para baixo. Eu vou lá e pego um livro... Para baixo. Mas não é porque a depressão, você... Né? Eu gosto de ler livro motivacional. Eu gosto de ler. Né? Porque eu também gosto muito. Porque é uma coisa que desfoca a sua mente. Aí você pega aqui e vem para a palavra, você pega Filipenses 4, né? E ele vai falar o quê aqui? Eu não vou ler os textos anteriores, não, que eles falam muito bem a respeito disso, mas eu quero só ler o verso 8. Tá? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, é o pensamento, né? Aonde você coloca o seu pensamento? Paulo escreve isso aqui, é muito interessante, mas quando você está no problema, você lê isso aqui e não resolve. Ele te dá uma direção, mas você precisa fazer o que ele está fazendo, dizendo aqui. E como você não consegue fazer, talvez é melhor você assistir. Você vai ler, porque parece que aquele está te ajudando a fazer, está te empurrando, né? De qualquer forma, o motivacional ele pode ser muito útil quando você está num determinado estado emocional, mas ele pode ser muito complicado em outras situações, porque ele vai motivar um comportamento e um esquema de pensamento, mas que a minha alma não está curada para receber. Então, eu fico presa, né? Puxa, parece tão fácil, mas eu não consigo fazer. Então, isso vai de acordo também com o estágio onde a pessoa está, né? Exatamente. Porque eu vejo assim, o pastor citando esse texto, uma palavra que você usou de ressignificar. Quando você está nesse estágio e você busca... Em alguns momentos da minha vida, eu pratiquei bastante isso. Eu busquei fazer essa coisa de trazer de novos pensamentos, tal. Até durante um período funcionou bem, mas teve alguns momentos que não caiu bem. Então, é muito importante ter
essa clareza e identificar para você não chegue a um estado tão profundo. Você identificar antes, né? E buscar auxílio. Porque essa coisa de você identificar e buscar ajuda, e eu acho que a igreja hoje está num processo de aprendizado, de ter pessoas mais abertas a esse assunto. Eu acho muito bacana a gente ter essa oportunidade de falar sobre isso e identificar, poxa, eu posso buscar ajuda, sabe? Não é um problema espiritual, eu preciso de um auxílio, eu preciso me abrir com alguém, porque se você identifica e dá esses passos, pode evitar que você chegue a um nível profundo de depressão. E essa ajuda é fundamental, é muito importante. Então, eu vejo que eu apliquei isso na minha vida, funcionou, e eu creio que muitas pessoas fazendo também vai ser bom. A gente precisa saber que, assim como você pode nascer com uma predisposição para ter diabetes, para ter pressão alta, você também pode ter uma predisposição para ter algumas doenças nessas áreas, como a depressão, por exemplo. Então, é uma doença como qualquer outra. E eu posso falar para todo mundo que eu tomo remédio para pressão alta, mas eu não posso falar que tomo remédio para depressão. E isso está mudando, mas precisa mudar muito mais. A depressão não é um motivo de vergonha, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de doença que precisa ser vista e tratada como qualquer outra. E quando você fala que a pessoa precisa orar mais e jejuar mais e ler mais a Bíblia, quando ela fala que está deprimida, é como se como se a pessoa estivesse com um carro sem combustível, por exemplo, e Sim. Você falasse para ela que ela precisa então descer do carro e empurrar esse carro. Não tem mais combustível, mas você está falando para ela que esse carro tem que andar. Então, desce, dirige e empurra ao mesmo tempo que você tem que chegar lá. Isso é impossível, isso vai trazer dor, solidão, a pessoa se sente desamparada, né? E não vai conseguir sair desse estado. E às vezes precisa de uma pessoa diferente, às vezes nem da própria família, às vezes consegue ajudar, Sim. Porque da família, claro que a mesa ajuda muito, né? Mas é fundamental, né, nesse processo, mas às vezes uma pessoa de fora, diferente, porque a pessoa de dentro parece que se acostuma com você, né? Eu me lembro agora, só mais uma ilustração. Estávamos no aconselhamento, eu e a pastora Nil, e uma irmã, já 28 anos de cristã, já contei isso em pregação, e ela estava numa depressão assim profunda, ela não conseguia fazer absolutamente nada, e às vezes ela gritava, o pessoal pensava que ela estava endemoniada, aquela coisa toda, tentaram expulsar demônio, um monte de coisa e tal, e ela veio para o aconselhamento. Gente, foi básico, né? A mesma coisa aqui, foi básico. Começamos a conversar, ela começou a falar de todos os problemas que ela teve com outros líderes e que ela não conseguia perdoar, né? Mas só que ela ainda tem a disposição para poder reagir, né? Que a gente fez uma listinha de todos os nomes e tal, e ela foi atrás dessas pessoas, conversou com cada uma delas e houve uma restauração, né? Agora, a família não ia ajudar. Por quê? Porque a família ia concordar com ela que ela tinha que ter raiva mesmo daquelas pessoas, né? Porque a situação aconteceu dentro com a família, né? Com a família toda em relação a outras pessoas. Então, ela trazia uma amargura, né? Uma amargura que conduziu à depressão. A depressão ela pode vir de diversas fontes, né? Sim. A frustração, a decepção é uma causadora, né, dessa depressão. Ontem tivemos um tempo lá em Santo André de oração, também muito bom, e justamente sobre essa pauta, né, sobre emoções, sobre mentes. Então, tiramos lá 1 hora e pouquinho lá para... E eu usei um texto lá bem rapidinho para dar início sobre Romanos 12:2. Ele fala de 3 pontos. Primeiro, de se amoldar, tomar forma deste mundo. Não tomem a forma deste mundo. Como que o mundo está hoje? Está essa pressão louca e sofismas e o remédio, mas transformem-se pela renovação da mente, o poder da mente de destruir e de exaltar. E depois, quando ele diz, quando você fizer isso, aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E
da amargura, do perdão, uma coisa muito clara. Deus diz que se nós não o amarmos, ele vai continuar nos amando. Mas ele diz que se a gente não perdoar, ele não pode nos perdoar. São duas coisas diferentes. Então, o perdão, ele vai quebrar muitas barreiras também. Ontem a gente orou muito sobre isso. Falei, a gente tem que liberar perdão. Porque o perdão ele vai te arrastando para baixo. É uma das pedras fundamentais, talvez, de uma depressão que te prendem lá embaixo, né? Exatamente. Deixa eu ver, nós temos tempo ainda? Não tem mais tempo? Então, o assunto ele é tão vasto, né? Ele é bem longo, né? E a gente pode voltar, né? Se você quiser que volta, escreve aí nos comentários aí, pede para mais um. Tem que falar de algumas outras síndromes. Mande né? perguntas também, né, pastor? Mande perguntas, né? Porque às vezes você tem perguntas para serem respondidas e tem a Roseli que ela pode nos responder muito bem aí a respeito desse assunto. A gente vai aqui na Bíblia também e ela vai também na parte da ela estudou, nós terapia, lideramos células. Mas eu também lidero célula, liderei célula, agora supervisiono célula. A gente sabe assim que a resposta, né, sempre vai estar em Deus, né? Vai estar no Senhor. Tem muitos textos bíblicos que nos falam disso, nós nem entramos nessas questões aqui, mas é muito importante entender também, porque há muitas pessoas que, mesmo sendo cristãs, elas precisam de uma orientação, né? de um acompanhamento. E tem as pessoas também que não são crentes. Né? Eu estou falando só para crente, tem pessoa que não é crente, gente que nem acredita na Bíblia. Né? Eu acho que nós até falamos aqui para todo mundo, de certa forma, né? Porque tanto você tem esse recurso da palavra, como você também tem outros recursos. Exatamente. A palavra ela vai trazer a solução para toda a nossa vida, né? A palavra ela vai trazer tudo isso. Mas aquele que não conhece a Cristo, se der este passo, com certeza vai ter muito mais facilidade para lidar com seus problemas, não é? Vai ter muito mais facilidade para aceitar algumas coisas. E sem Cristo a vida fica muito difícil. Não quer dizer que todos que têm Cristo não vão ter depressão ou todos que não aceitaram a Cristo vão ter depressão. São coisas diferentes. Mas depressão é um assunto muito amplo mesmo. Tem a depressão no jovem, com a pressão do mundo de hoje, né? Que ele não consegue atingir as expectativas. Temos na criança. Isso é muito importante. Eu não queria sair daqui sem falar que criança tem depressão. Vamos olhar para nossas crianças, principalmente nesse período sem aula agora, né? Disso que você falou, até lembrei de um doutor falando sobre depressão também, pastor. Ele falou assim, você sabe por que hoje está pegando muitos jovens e crianças? Porque aquelas pessoas mais experimentadas na vida já sofreram bastante e muitas coisas. Então, eles sabem lidar muito mais com sofrimento e pressão do que essa idade de tanto para baixo lá, onde gera essa depressão. Isso, ok. Eu ia passar as considerações finais para você. Marcones, faz suas considerações finais daquilo que nós ouvimos aqui. É um assunto muito interessante e a gente pode aprender. É interessante cada um de nós identificar as situações que nós temos vivido. Se você consegue identificar algo que é uma tendência à depressão, busque ajuda, sabe? Não se limite ao seu mundo, sabe? Veja as pessoas ao seu redor, veja, igual nós conversamos aqui sobre a sua mudança de comportamento, percebe se o seu comportamento tem mudado, se você tem identificado coisas na sua vida, busque ajuda. É importante isso. Marlon, mais um minutinho para você. Não sei por que ele me dá tempo, porque eu falo para quê. Mas glória a Jesus por isso. Queridos, falem e falem. Busquem ajuda numa pessoa madura da sua igreja, busca ajuda numa pessoa que te escuta. Às vezes, só de te escutar, realmente a pessoa ela vai ser curada.
Então é importante. Falem, busquem, não se prendem. Tem lugar que você vai ter que sair, você vai ter que se disciplinar. Busque seu pastor, busque seu líder de célula, busque seu discipulador, busque uma pessoa. É importante. Saia do seu lugar. Falem. Eu vou ainda voltar a palavra com a Roseli, mas eu quero só lembrar aqui os irmãos e aqueles que nos ouvem, né, nesse Tadelcast, que nós temos aqui um trabalho, que é o trabalho do Fé em Ação, onde nós ajudamos muitas pessoas, né, através de marmitas, cobertores, roupas, né, cestas básicas, né, para muita gente. E nós ainda precisamos de doações, tá? Para alimento principalmente, tá? Temos que fazer muitas cestas ainda. Então, se você tiver aí alimento, doação, se for em dinheiro também não tem problema, encaminhe, vai ser encaminhado lá para o Fé em Ação, tá? Para a gente ajudar. Ainda tem muita gente precisando, tá bom? Então, será muito importante para que as pessoas não fiquem escondidas sem ajuda, né? Eu sei que o governo ajuda, mas a igreja precisa fazer a sua parte e ela tem feito e podemos melhorar ainda mais, tá bom? E conto com você em nome de Jesus. Roseli, mais um minutinho. Eu queria terminar dizendo que não importa o estado de depressão profunda que você esteja, tem solução para você. Muitas pessoas acham que terminou, que ali é o fim da vida, que esse sentimento, esses sintomas não vão passar nunca mais. Isso não é verdade. Então, saia deste lugar onde dessa situação onde você acreditava que depressão é uma vergonha, que precisava ser escondida. Abra a sua situação, avalie o seu coração, não ande sozinha e acredite na cura, porque é perfeitamente possível ser curado da depressão. Eu sou uma verdade, né? Eu sou um testemunho vivo disso. Marcones parece que já teve depressão. Sim. Também, né? Marlon já teve depressão e nós estamos aqui, graças a Deus. Aleluia. E podemos dizer que tem saída para você. E para você que está caminhando, preste atenção nos sinais e busque ajuda profissional, busque um terapeuta e com certeza você vai ver esperança, a luz lá no fim do túnel vai ser vida e vida verdadeira para você. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu disse aqui se você pode fazer doação, e acho que colocou o Pix aí. Coloca aí o QR Code para nós aí na nossa live, né? Tadelcast. Amém? Irmãos, olha, irmãos e amigos, né? Uma grande bênção esse tempo aqui que nós tivemos aqui falando sobre esse assunto muito importante. E cremos que, como já disse, retornaremos em qualquer momento a respeito do mesmo assunto. Se você tiver perguntas, mande também, para a gente continuar aí abençoando a vida de cada um de vocês e a nossa também, né? Porque a gente aprende muito aqui nessa questão. Então, Deus abençoe, glória a Deus e até o nosso próximo Tadelcast, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.